Olá a todos, estamos hoje no nosso terceiro episódio do podcast do Vítor Paiva e hoje temos connosco um grande amigo meu, Mário Renato Sousa, Mário Sousa para alguns, Renato Sousa para outros. Ele é uma pessoa multifacetada que faz muita coisa e eu admiro muito o Renato, ou o Mário, como quiserem, porque ele trabalha no departamento de exportação da Revigrés, tem também uma empresa de eventos, apesar de ser um freelancer, e é das pessoas fundadoras da Peopleware, que é um blog sobre a informática muito visitado e ao qual eu consulto muitas vezes para perceber algumas dúvidas que eu tenho. Olá, Mário. Olá, Renato. Olá, Vítor. Antes de mais, obrigado por me teres convidado. São boas palavras de escutar de ti. E efetivamente já nos conhecemos há muitos anos. Eu lembro-me de ti pequenino, portanto. Mas pronto, obrigado por estar aqui, para poder partilhar a minha experiência. Ok, fico muito contente. Mário, então, antes de começar por todos estes papéis que tu desempenhas, como é que tu consegues fazer isto tudo, ter conhecimentos em áreas tão diferentes como fazer casamentos, fazer batizados, ter uma equipa de animação, estás à frente de uma empresa que é a Revigrés na parte de exportação, da parte da área comercial, ao mesmo tempo teres tempo para escrever e para falar e ao mesmo tempo para conseguir ir buscar informações. Como é que tu geres a tua agenda, Mário? Pronto, efetivamente, acertaste aí num ponto fulcral da minha vida, que é precisamente a agenda. Como é que se gera uma agenda destas? Não é fácil, mas também é preciso muita força de vontade. Primeiro, muita organização. Assim que tenho algum evento, assim que tenho alguma tarefa, eu registro tudo na minha agenda, eu dou datas, dou follow-up ou seguimentos, vamos dizer assim, para os pontos que eu tenho a fazer, os to-do list, e vou controlando sempre isso, claro, e vou eliminando, conforme vou executando as tarefas, com ou sem sucesso, algumas sim, outras não. Usas alguma aplicação? Simplesmente o calendário do Google, tão simples quanto isso. Para mim, já experimentei vários, posso usar alguma aplicação mais dedicada que já experimentei, mas confesso que pela simplicidade do calendário do Google, chega e sobra para me ajudar em todas estas tarefas que estão sempre delineadas e muito bem delineadas. Muito bem, muito bem. E assim consegues ter tempo para tudo ou de vez em quando achas que... Não, eu tenho que explicar essa parte porque não podemos ser lírico ao ponto de pensar não, este tipo faz tudo e consegue fazer tudo. Efetivamente, a gestão do tempo é muito complicado e consome muito tempo. Isto tem os seus pontos positivos, tem os seus pontos negativos. A parte financeira é um dos pontos mais positivos. A parte menos positiva é o facto de o meu tempo é muito contado. O que é que acontece? Posso dar graças por ter um grande apoio familiar que acaba por coordenar comigo este jogo de equipa, no fundo, que é a minha mulher, que nos ajuda, exatamente, a Rita, que nos ajuda, ajudamos a coordenar a agenda um do outro e de forma a que possamos fazer correr o comboio pelo carril sem grandes percalços. É uma agenda sempre preenchida, como eu disse, mais preenchida na altura do verão. Aqui sim é um pouco caótico no sentido em que estamos a falar de exportação, portanto, como tu disseste bem, eu viajo com frequência, portanto, eu tenho vários mercados internacionais a meu cargo, nomeadamente a Irlanda, o Reino Unido, a Bélgica, a Holanda, os Países Baixos neste momento, e o Médio Oriente, todos os países do Médio Oriente, portanto, que já temos aqui pano para mangas. Claro que quando eu vou de viagem eu não paro de fazer todos os outros processos que posso ir fazendo, porque graças ao Peopleware posso continuar a escrever quando vou no avião, quando estou no hotel ao final do dia depois do trabalho, e a questão dos casamentos, o planeamento dos casamentos, porque eu funciono muito à base, eu gosto de dar apoio direto aos meus noivos e às pessoas que me contratam para outro tipo de eventos mais ou corporativos ou outro tipo de eventos como batizados, festas de aniversário, mas eu gosto de lhe dar apoio direto e estar com elas. Portanto, gosto de criar um guião para elas estarem com uma expectativa ou criarem uma expectativa. Ok, é esta timeline que vai acontecer e estarmos todos dentro do mesmo pensamento, dentro da mesma linha
da ação. Portanto, para não haver, agora será que bem, ele não me deu informação, eu paguei-lhe e nunca mais ouvi falar dele, ou preciso de um artigo e temos alguém que quer um artigo publicado no Peopleware e ele nunca mais me disse nada. Não, estes encadeamentos são todos feitos com muito esforço, obviamente. Quando estou cá, esse esforço não é tão pesado, porque, pronto, temos o trabalho normal, que é um trabalho que requer muito telefone durante o dia, muito e-mail durante o dia, mas quando estamos fora, continuamos a ter esse telefone, esse e-mail, continuamos a visitar grandes contas e não tão grandes, a fazer quilómetros e quilómetros. Posso dar um exemplo, a última viagem foi há 3 semanas ao Reino Unido. Em 2 dias fizemos cerca de praticamente 2.000 quilómetros. Portanto, 2.000 quilómetros num carro é o dia todo. Uma pessoa chega ao hotel, tem vontade de fazer tudo, menos de escrever, mas a força de vontade está lá e ajuda. Mas, respondendo à tua questão, como é que se consegue tudo isto? Como é que se consegue coordenar tudo isto? A experiência, os anos de experiência. Isto não aconteceu de uma vez, foi acontecendo pouco a pouco. E os 3 raios de ação que tu falas, para ser mais específico, são as coisas que eu mais gosto de fazer. Portanto, eu transformei, eu sou licenciado em estudos europeus, portanto, tudo o que é internacional, sempre gostei do internacional, portanto, exportação, embora eu tenha começado, curiosamente, como responsável de compras internacionais, comecei na parte oposta onde eu queria começar, mas era um começo, mas rapidamente mudei para a parte comercial. Depois, DJ, a parte DJ é uma coisa que trago há muitos anos, é um bichinho, é uma paixão, um bichinho que trago há muitos anos. Música. Precisamente, e tu sabes bem o quanto eu sempre gostei de música. E depois, claro, o Peopleware aparece na continuidade de um projeto que eu tive, que se chamava o Quero Download, que era um site de downloads, e acaba por surgir naturalmente uma transição para o Peopleware, onde me acabei, passo a modéstia, não quero ser, os números falam e os anos falam por si próprios, onde acabei por tornar-me, julgo que numa das principais peças do backstage, porque eu não gosto das luzes do Peopleware, porque é muita gente, estamos a falar de um site que abarca muito tráfego mensal, embora seja um nicho de mercado, estamos a falar entre 9 a 10 milhões de page views por mês. Incrível. Portanto, é algo fora de série. Portanto, posso dizer de fonte segura que os 3 nossos sites concorrentes não têm metade do nosso tráfego completo. Portanto, isto não é uma informação que eu digo por dizer, é algo que está medido, exatamente, está mais do que comprovado. E então, esta transição para o Peopleware e o meu crescimento do Peopleware, junto com os conhecimentos que trouxe do Quero Download e do Quero Dicas, que era um spin-off do Quero Download, acabaram por refletir os resultados, principalmente na parte comercial, do Peopleware. Pronto, é assim que tentamos ir gerindo, com muita calma, sempre muita paciência, às vezes com mais vontade, outras vezes com menos vontade, mas basicamente é esta a explicação. Muito bem, e é muito interessante. E tudo se torna mais fácil quando nós fazemos algo que nós gostamos, não é? Precisamente. Eu atrevo-me a dizer que se tivesse alguma tarefa no meio de tudo isso, um trabalho que, por muito bem remunerado que fosse, tu não gostasses de fazer, essa vontade de querer fazer melhor, e muitas vezes quando chegas ao hotel às tantas da noite e estás completamente partido e queres tomar um banho e ir dormir, se calhar não ia acontecer, não é? Mais tarde ou mais cedo ias ter que dizer, olha, isto não dá, eu não sirvo para isto, arranja favor outra pessoa. Precisamente. Porque essa motivação não se paga. Essa motivação que nós temos de fazer as coisas bem feitas, não há dinheiro nenhum que pague. Nós fazemos primeiro por um brio próprio e depois porque gostamos de fazer aquilo e queremos fazer cada vez melhor. Pronto, e ainda bem que falas nisso, porque, sim, antes de mais, o gosto pela satisfação, mas também não quero estar aqui, o gosto e também o retorno, porque há um retorno detrás de tudo isto. Hoje em dia tudo pode ter retorno, ou praticamente tudo pode ter retorno, mas o gosto é a parte fundamental, é o que mexe
é o que mexe principalmente comigo, o facto de estar a fazer algo com prazer. No fundo, como diz o famoso ditado, se encontrares alguma coisa que gostes muito, que é a tua paixão, não vais trabalhar um único dia. Não é bem assim, porque existem sempre dias bons, dias maus, mas a verdade é que quem corre por gosto não cansa, já diz o povo, e eu enquadro-me muito nesse dito. E eu acho que isso acaba por ser, se calhar, uma das grandes mudanças do nosso tempo. Se calhar, enquanto os nossos pais ou os nossos avós tinham que fazer as coisas muitas vezes que não gostavam porque havia menos oportunidades, não é? Eu acho que hoje em dia é uma coisa que nós temos boa, que é permite-nos escolher uma profissão, já não há uma pressão financeira tão grande como havia antigamente, ou há uma pressão diferente, pronto, queremos chegar lá, mas isso realmente é muito bom porque eu também sinto isso, eu também sinto que faço uma coisa que gosto, muitas vezes. Obviamente que eu olho para o final do ano e tenho que ter resultados, e esses resultados dão dinheiro, porque nós precisamos do dinheiro para nós, para a nossa família, para dar conforto à nossa família. Mas é muito importante fazer aquilo que fazemos e gostar daquilo que fazemos. Apesar de que há muita coisa dentro do nosso trabalho que nós não gostamos de fazer, mas temos que fazer na mesma. Não é? É inevitável. Nem tudo são rosas, mas voltando a falar na Revigrés, que é uma empresa toda a gente conhece, nacional e internacional, o teu mercado, no fundo, tu exploras novos mercados, falas com clientes que já existem. Pronto, eu vou-te explicar um bocadinho como é que nós funcionamos. A Revigrés nasceu em 1977, celebrou este ano, no mês passado, precisamente de maio, 46 anos. O que é que acontece? Desde cedo se dedicou à exportação. Embora no mercado nacional confirma as tuas palavras, que é muito forte, mas também fez por isso, trabalhou sempre a parte técnica, os arquitetos, o facto de ter uma equipa comercial. Estamos a falar que a Revigrés tem 12 comerciais que se dividem entre comerciais e os chamados ASAs, que se dedicam simplesmente a não fazer venda, mas a prescrever o nosso material junto de arquitetos, de empresas de construção, e por aí fora. Nós funcionamos de forma diferente lá fora. Portanto, nós temos 6 pessoas a viajar de forma constante por todo o mundo, e literalmente por todo o mundo. Temos vendas regulares em cerca de 50 países. E como é que funciona? Há mercados que estão mais maduros, que é o caso do mercado irlandês, inglês, belga e neerlandês. Agora temos outros mercados que são o meu grande desafio, que são os mercados do Médio Oriente, onde comecei em 2019 a desenvolver, porque até ao momento vivia muito do projeto. Quando eu digo do projeto havia necessidade de construir um edifício, vamos recomendar a Revigrés, conseguiu-se vender e segue a Revigrés. E não havia uma venda de continuidade. Portanto, o meu trabalho neste momento concentrou-se ou focou-se na procura de distribuidores, ou seja, alguém que faça stock, compre contentores, que leve material para lá e tenha lá algum material para poder vender em loja, mas também se concentrou basicamente na prescrição. Com o exemplo de Portugal, e não só, também com a minha experiência, porque eu já fiz este trabalho, já tive a oportunidade de fazer este trabalho em Madrid. É um trabalho muito duro, porque não vê resultados imediatos. Isto começa-se devagarinho, a visitar o estúdio de arquitetura, o arquiteto ou a arquiteta não nos conhece de lado nenhum, até nos recebe por simpatia, ou diz logo que não, temos que insistir 300 vezes, passa a expressão. O trabalho que tu sabes bem que se tem que fazer e não há outra forma de o fazer. Portanto, aqui no Médio Oriente, com todas as diferenças culturais que existem, apesar de viverem muitos europeus e muitos americanos no Médio Oriente, mas temos que lidar com uma cultura que é completamente diferente e de país para país. Portanto, a cultura da Arábia Saudita não é a mesma cultura do Qatar, é parecida. A cultura do Qatar já não é igual à dos Emirados, mas, por exemplo, dentro dos próprios Emirados Árabes Unidos, temos cidades ou Emirados com mentalidades completamente diferentes. Enquanto temos um Dubai que toda a gente vê, e eu confirmo, efetivamente, edifícios, turismo, tudo e mais alguma coisa,
Temos um Abu Dhabi, que é a capital, é o Emirado principal, que é onde estão os grandes poços de petróleo, mais conservador, apesar de as mulheres estão bastante bem defendidas, não há aquele radicalismo que se calhar existe em outros países, mas é mais conservador nesse sentido. Pronto, não há a abertura que... Vamos ter aqui o exemplo. Neste momento, no Dubai, é possível comprar álcool já não só em sítios específicos como acontecia até há muito pouco tempo atrás. Portanto, estas mudanças culturais também são necessárias para nós percebermos e estar no mercado e percebermos o que é preciso fazer, a forma como atuar. E vou-te dar um exemplo, que aqui na Revigreja, inicialmente, nós temos um conjunto de assistentes que nos dão ajuda para a parte, enquanto nós estamos de viagem, exatamente, a questão do registro de encomendas, a questão das cargas dos contentores e dos caminhões, são elas que nos dão esse apoio. Muitas vezes tinham alguma dificuldade quando alguém me dizia, fechamos negócio, Mário, pronto, boa, estou contente. Mas um fechar de negócio para um árabe não é carregar nesse mês, como acontece se eu for aos Países Baixos ou à Bélgica, tenho um projeto, fechamos negócio e nesse mês ou no mês a seguir, mediante disponibilidade do produto em stock, o cliente carrega. Não. Nos países árabes, por exemplo, o que acontece é que tu podes passar 4, 5, 6 meses até carregares efetivamente o negócio que tu fechaste para trás. Portanto, nós estamos sempre a trabalhar para a frente e sempre em cima do mercado real no momento, que acaba por ser depois a longo prazo, é sempre a longo prazo e não hajam ilusões. Eu acho uma coisa incrível, nós conseguimos, nós Portugal, a indústria, conseguir exportar aquele produto, porque acho eu, tem que ser um produto de elevado valor acrescentado, porque a carga é pesadíssima. Não é? E os valores de transporte daqui até a Arábia Saudita, imagino que devem ser uma grande parte do preço do produto, ou não? Não obrigatoriamente. Normalmente há uma tabela que acaba por se acrescentar ao metro quadrado, ao valor do metro quadrado. Não é obrigatoriamente, é um custo, efetivamente, é um custo. Não é tão pesado como parece, porque há um grande movimento de contentores, de barcos, porque eles não são produtores, portanto são os países do Médio Oriente. A Arábia Saudita se calhar não é o melhor exemplo porque eles até são produtores, mas os restantes países não são. E temos de ter em conta uma coisa, que os espanhóis e os italianos são mega exportadores de cerâmica para esses. Exatamente. E então geram um fluxo que acaba por nos ajudar de alguma forma a minorar esses custos e a tornar possível. Mas se me permites, só para complementar a tua questão, muitas vezes a Revigreja, e é aí que a Revigreja tem o seu grande trunfo, é o facto de a Revigreja se ter dedicado ou se ter focado, apesar de termos uma ampla variedade de produtos, temos revestimentos, pavimentos, vários tipos de pavimentos, nós temos pavimentos plena massa, não vidrados, que nos permitem ir aos projetos, os chamados projetos de nicho, mas com um preço médio muito interessante. Exatamente. Pronto. E esse mercado, o espanhol ou o italiano consegue ir connosco, o espanhol já não, porque o espanhol, a empresa espanhola, não querendo generalizar, mas pronto, uma grande parte da cerâmica espanhola dedicou-se ao massivo, à produção massiva. Eu tenho aqui estoque e consigo fazer um preço muito, exatamente, o metro, vender ao metro. Muitas vezes é isso que se quer, muitas vezes até se quer um produto mais único. Pronto, e o que nós, é precisamente aí que nós entramos, aquele projeto especial, quando vamos fazer a prescrição ao arquiteto e lhe mostramos um catálogo como o do Revigreja, neste momento estamos com 30 cores em plena massa, que é qualquer daqueles produtos pode ser usado em centros comerciais, zonas de alto tráfego, lojas, restaurantes, com 30 cores, que te vão durar o resto da vida toda. Posso dizer que aquilo, se não o partires com um martelo ou qualquer coisa, podes andar por cima daquele produto com confiança, tu, os teus filhos, os teus netos, que dificilmente o vais consumir. Esperemos que não, que se gaste, que assim vamos vender mais. Mas é produto de alta qualidade e com a diferenciação de teres 30 cores à tua disposição,
que neste momento, que eu conheça, mais nenhuma fábrica, por exemplo, no mundo de cerâmica faz como nós. Portanto, isto à partida é a nossa grande bandeira, a coleção já agora chama-se cromática, portanto é uma coleção única, com todo o tipo de formatos, é uma coleção que inclusivamente se pode adaptar, e dou-te um exemplo, conhecerás certamente em Barcelona a obra da Sagrada Família, e a obra da Sagrada Família tem várias cores nas cúpulas, todas as cores que lá estão, é cerâmica partida, se puderes imaginar, são da Revigrés. Pronto, e são cores que são desenvolvidas de propósito para eles. Aquelas cores só o empreiteiro, neste caso quem está com a obra, tem para a Sagrada Família. Nós não produzimos aquelas cores para mais ninguém. Mandamos as peças no formato que for, 60-60, 90-90, chega lá, eles partem-nas e aplicam conforme se pode ver nas várias imagens, ou quem já teve a oportunidade de visitar diretamente o monumento. Não sabia, não tinha ideia. Então, e agora vamos aqui mudar um pouco de cerâmica, já deve estar farto de falar de cerâmica, apesar de que, deixa-me dizer-te uma coisa, o facto de nós muitas vezes fazermos coisas diferentes ajuda-nos também a tomar melhores decisões. Isto tem a ver com o facto do nosso cérebro ser mais elástico e muitas vezes irmos buscar coisas que são feitas num campo e que noutro campo ainda não se aplicavam. Isto, por exemplo, tem a ver... Então, o último exemplo que eu tenho para que li, que achei muito interessante, foi... Isto foi numa universidade em que foi a primeira universidade que desenvolveu um estudo para detectar o cancro através das fezes, e toda a gente pensa assim, então, mas quem estava à frente disso era o departamento de medicina? Não, foi o departamento de matemática. Porquê? Porque muitas vezes os médicos formatados à forma como se acha o cancro, os matemáticos, não é? Se nós pegássemos nisto, desenvolvêssemos aqui umas fórmulas e trabalhássemos isto desta forma, e foi um sucesso, e agora aquilo resulta e o processo está patenteado. Isto às vezes também acontece, não é? Porque estás na música, estás na parte informática. Então dou-te um exemplo. Ainda recentemente falava com um dos meus parceiros, nós no meio isto, agora mudando a conversa então para a parte dos casamentos. Nós no meio, vamos falando uns com os outros, conhecemos-nos, principalmente aqui na nossa zona, que é uma zona um pouco mais pequenina, digamos assim, entre Aveiro, o distrito de Aveiro, vamos nos conhecendo todos e vamos nos encontrando por aí, não só, mas também. Comentava o acompanhamento que eu gosto de fazer com os noivos. E alguém me dizia, tu és maluco, eu nunca faço isso aos meus noivos. Pois, mas é que precisamente essa experiência, precisamente, o acompanhamento que eu dou na parte cerâmica, transpus para a questão de dar o acompanhamento no casamento. E posso dizer uma coisa, nós estamos sempre a aprender. E eu no ano passado, e são palavras que nunca mais me vão esquecer, foi uma coisa que eu aprendi e me ajudou a mudar a minha estratégia. Quando um jovem casal se casou, contrataram-me, tivemos um conjunto de reuniões para preparar o guião, e no final do casamento, o casamento correu super bem, inclusivamente eu ajudei-o a fazer coisas que não estavam programadas, nem tinha sido combinado, mas pronto, correu bem. E no final, nunca mais me esqueço, eu estava a arrumar as minhas coisas, estava a empacotar a cabine, precisamente a cabine. E os noivos tinham vindo de pagar a parte da quinta e vieram-se despedir de mim. E o noivo, que eu lembro-me do nome, são raros os noivos que eu fixo o nome, caras eu fixo, mas os nomes eu não fixo porque é muita gente. E o noivo diz-me assim, Renato, vou-te dizer uma coisa, não vais ficar chateado comigo. E eu, pronto, a primeira coisa que uma pessoa pensa, já correu aqui alguma coisa mal ou alguém fez alguma coisa que o noivo não ficou contente. Sim, força, esteja à vontade. Porque, se há coisa que eu gosto é críticas, que é para tentar melhorar aquilo que correu mal. Mas também gosto de receber elogios, atenção, não gosto só de críticas, também gosto de receber elogios. E ele diz-me assim, um jovem com 20 e poucos anos, para o trabalho que tu fazes, tu levas muito pouco dinheiro. E eu fiquei a olhar para ele e este rapaz tem razão. E andei a matutar aquilo uns tempos, e em menos de um mês a minha tabela de preços aumentou em cerca de 40% todos os packs que eu tenho. E a verdade é que eu não deixei de vender e antes, pelo contrário, o feedback que eu tenho tido tem sempre sido positivo. Okay. Portanto,
também vamos aprendendo nestas coisas e às vezes não valorizamos o nosso próprio trabalho. Para nós, como já é tão normal dar essa assistência e ter transposto de um lado para o outro, mas continuar a dar assistência e fazer aquilo, lá está, é o tal fazer a gosto, o estar a fazer a gosto e não estar a contabilizar. E às vezes vem alguém de fora e diz-nos assim, opa, olha, mas isto está a acontecer isto, e faz-nos pensar. Foi o que aconteceu e pronto, e tenho de agradecer a esse noivo, que vou estar com eles em breve, porque eu sei que eles vão estar num casamento que eu vou fazer muito em breve, mas tenho de agradecer isso e eu nunca lhe disse isso, também não lhe vou dizer agora, mas é verdade que, pronto, também se aprende com... E como é que tudo começou? Tu lembras-te como é que começaste? Quando é que foi o primeiro dia que tu percebeste que podia ser algo que podias ganhar dinheiro? Porque fazer, eu lembro-me de passar música nas festas e certo, tudo isso. Certo. Mas lembras-te quando é que tu pensaste, não, agora vou mesmo fazer isto, ou foi uma coisa que foi acontecendo ao longo? Não, inicialmente a minha ideia era fazer bares e discotecas, quem sabe. Mas depressa descobri que num mercado do DJ, na altura, principalmente nos anos 90, inícios dos anos 2000, o DJ muitas vezes era pago. Não era pago de forma reduzida, mas o pagamento ao DJ que está ali a jogar, está ali a tocar durante um conjunto vasto de horas, era pago em bebida. E, portanto, isto é verdade. E ainda hoje isto acontece, atenção, isto ainda hoje bebes uns copos, estás aí com os teus amigos e isto ainda hoje acontece. E pagam-te, pronto, valores que não são equilibrados. Eu recentemente vi um vídeo, eu acompanho vários DJs, principalmente americanos, embora os DJs americanos são apenas uma referência, porque a realidade americana não tem nada a ver com a realidade portuguesa. E alguém dizia, toda a gente diz que ser DJ é muito fácil, aquilo é só carregar nos botões, e este DJ dizia, não é assim tão fácil, porque imagina estás a jogar Tetris no nível 10, que é o máximo, durante 5 ou 6 horas, porque tens que estar com a música que está a tocar e tens que ter pelo menos mais 4 ou 5 ou 6 já pensadas na tua cabeça para ver o que é que vai passar a seguir e continuar a fazer a leitura da pista, do público, o que é que está a reagir, o que é que não está a reagir. Quanto à tua pergunta, voltando ao início, quando é que eu me apercebi? Eu ainda toquei efetivamente em alguns bares, a troco, dinheiro e copos, embora copos nunca fosse... Eu quando trabalho, principalmente com o trabalho, eu não gosto de misturar as coisas e por isso é que nunca apreciei muito esse tipo de pagamento. Quando é que eu me apercebi disso? Faço alguns trabalhos, principalmente trabalhei em Aveiro, trabalhei em Mira e de repente surge um casal amigo que faço o primeiro casamento deles, o primeiro grande casamento. Pronto. Assim, na altura nem sequer pensei nisso. Pronto, como já tinha música, tinha equipamento, mas nem sequer ponderava isso. A minha grande luz, a minha eureka, foi quando, num casamento, por acaso era uma prima, mas não foi por ser minha prima, porque eu fui com outra pessoa, fui ajudar outra pessoa, e os dois passávamos música, e estávamos os dois a meter música, e eu a certa altura pergunto-lhe assim, a essa pessoa que estava comigo, tu pediste algum dinheiro aos noivos? E ele disse-me, não pedi nada. Então viemos para aqui de Borla, trabalhar de Borla. Tens razão, vou falar com os noivos. E falaram com os noivos no próprio dia a acertar. É um bocado assim, isto é inexperiência, isto já foi há alguns anos atrás, alguns, para não dizer muitos anos atrás, e de repente ele vai falar com os noivos, que a noiva era a minha prima, mas pronto, não queria estar eu também nessa situação, e ele foi falar, e os noivos, com certeza, mas vocês têm todo o direito. E foi quando eles chegam à frente com um valor muito interessante. E eu comecei a fazer contas, 1 mais 1 são 2, portanto, eu consigo juntar aqui algo que eu gosto de fazer muito e ainda conseguir rentabilizar provavelmente o evento.
Pronto, e começou tudo a partir daí. Primeiro, inicialmente, boca a boca, depois o investimento em plataformas próprias para isso, investimento no próprio Instagram, no Facebook, nas redes sociais em geral. Exatamente. Portanto, é a minha marca. Renas vem precisamente de Renato, na dúvida que estávamos a falar. Muita gente pergunta, mas Renas porquê? DJ Renas vem de Renato. E pronto, basicamente este crescimento foi acontecendo ao longo dos últimos 20 anos, 22 anos, mais coisa, menos coisa, e que acabou por levar neste momento, como disseste no início desta conversa, a criação já de uma segunda equipa, que está já mais além de fase embrionária, portanto já tem pernas para andar, embora esteja a dar os primeiros passos, e que permite fazer que eu esteja num casamento, mas a segunda equipa esteja noutro casamento ou noutro serviço, como ainda já aconteceu este ano e vai acontecer várias vezes. A chamada alavancagem, que é o facto de nos permitir precisamente várias pessoas a desempenhar... É sempre um risco. Claro. Porquê? Porque os noivos no boca a boca conhecem o DJ Renas, mas depois não conhecem. Eu tenho 2 ou 3 backups, que são DJs que eu tenho plena confiança neles, que eu sei que tocam muito do meu género e sabem fazer casamentos, se comportam como um DJ de casamentos, porque o DJ de casamentos não é igual ao DJ do bar ou ao DJ da discoteca. É preciso uma adaptação, e digo isto sempre aos noivos. Enquanto nós vamos a um bar, normalmente, também não querendo generalizar, mas normalmente as idades são mais homogéneas, portanto, mais coisa, menos coisa, mais 20, menos 20, mais 30, menos 30, andamos ali mais ou menos homogéneos. Num casamento isso não acontece, porque vamos ter os 20, vamos ter os 30, vamos ter os 40, vamos ter os pais, vamos ter os avós, e cada geração é um tipo de música completamente diferente. Pronto, e o objetivo no casamento é manter o máximo de tempo as pessoas na pista a divertirem-se. Portanto, ao contrário de um bar, mesmo que tu não dances num bar ou numa discoteca, estás a tomar um copo, vais falando, a música mesmo que esteja alto, estás ali, vais apreciando o ambiente e deixas de estar. Pronto, é diferente, são coisas completamente diferentes e é uma perspectiva que pronto, é preciso ter sempre em conta e não perder o rastro dessa capacidade. E daí a escolha do DJ não ser sempre fácil. Há experiências positivas, há experiências menos positivas. Já aconteceu uma noiva queixar-se de uma contratação minha. Tinha razão ou não? Pronto, é tudo uma questão, é muito subjetivo depois, porque há um conjunto de fatores. Depois depende dos convidados, depende dos noivos, também depende do DJ, não é? Mas neste caso, pronto. E nós quando prestamos um serviço, que é uma coisa ao contrário daquela quando se vende um produto, o próprio cliente está inserido no serviço. Isto é, o cliente pode não conseguir encaixar, nós obviamente não vamos dizer a culpa é do cliente, mas muitas vezes o que acontece é que nós para prestarmos um serviço a alguém tem que haver um cliente. Nós quando vendemos um produto, ok, está vendido, está faturado. Agora, hoje em dia, a maior parte da própria venda de produtos, há um cliente do outro lado que dá um feedback, não é? E muitas vezes tem a ver com isso, essa própria crítica, ou quer seja positiva, quer seja negativa. É? Mas também depende muito da pessoa. Há muitas pessoas que, como estão a pagar, têm um elevado nível crítico, outras mais baixo. Também são dias muito especiais para a maior parte das pessoas. Não é? Vítor, permite que te interrompa só para explicar aqui uma questão, que é daí a necessidade de dar acompanhamento muito próximo aos noivos. Claro. E daí preparar. Eu chego a fazer 3 reuniões presenciais com os noivos, tirando os 300 mil e-mails que trocamos e WhatsApps. Eu chego a fazer 3 reuniões presenciais. Porquê? Porque eu quero que os noivos compreendam, eu não quero que os noivos vão com a expectativa lá em cima, nem quero que os noivos vão com a expectativa cá em baixo. Eu digo-lhes sempre, isto é o guião que nós temos preparado. A vossa festa vai ser a partir. Agora, existem vários fatores e para isso, precisamente o que tu estás a dizer, existem vários fatores que estão fora do meu controlo. Claro. Por muito bem que eu possa ler a pista, os vossos convidados podem não estar virados para dançar, vocês próprios podem não querer dançar ou serem mais tímidos, e isto tudo depende, é um conjunto de fatores. Portanto, há casamentos. Olha, o primeiro casamento desta temporada, de 2023, posso dizer, o casamento durou até às 3h30 da manhã, e ao contrário, já não vi um casamento assim há muito tempo, até ao último minuto
eu nunca vi ninguém largar a pista. Foi desde que os noivos entraram, foi uma coisa que já não vi há muitos anos, toda a gente, inclusivamente os mais velhos, a virem para a pista, dançaram. Eu tenho algumas animações, porque hoje em dia já não basta ser só DJ, temos que ser animadores, entertainers, portanto preparo algumas animações para fazer durante é obrigatório quase, hoje em dia é obrigatório, porque não pode haver essa quebra, porque senão dispersa muito e acaba por morrer. Então preparo com os noivos, tenho vários jogos, tenho várias animações de entretenimento. Há uma das brincadeiras que nós fazemos é uma espécie de um quiz e que obriga as mesas a virem dançar se não acertarem ou escolherem outras para dançarem por elas caso acertem. E era curioso que não importava se acertavam ou não, toda a gente vinha dançar. Incrível. Fantástico. Tens outros, dou-te o exemplo, que tu tens uma sala com 120, 130 pessoas e durante o tempo todo que fizeste a animação até tiveste pessoas a dançar naquele momento, mas depois na pista, na abertura do que chamamos a abertura da pista em si, tiveste para aí 15, 20 pessoas, enquanto todo o resto das pessoas estavam na sala e dizes assim, então mas espera lá, sou eu, o problema sou eu. São sempre situações muito complicadas. Depois tu analisas friamente no dia a seguir, mas o que é que se passou ontem? E vês, ok, pois já percebi, olha, se calhar metade dos homens ou metade das mulheres estava ali no bar, ou estava muito calor dentro da sala e eu de facto vi muita gente lá fora, queriam era estar ali na parte exterior do edifício, a refrescar-se, a falar, a fumar um cigarro, whatever. E isso tudo acaba por contribuir para a melhor ou pior performance, que é isso que eu tento explicar aos noivos nas reuniões, fazer essa preparação. Olhem, isto são vários cenários, olhem para o copo sempre meio cheio, mas às vezes o copo pode ficar meio vazio. Portanto, giram essa expectativa, nós vamos fazer tudo sempre para estar no topo, mas pode não chegar lá, pode ficar ali um bocadinho a meio, pronto. E isso também me tem ajudado muitas vezes os noivos e as críticas que me vão fazendo, porque eu peço aos noivos, principalmente numa grande plataforma onde estou, que é o casamentos.pt, as opiniões que são dadas, eu não controlo as opiniões. São muito importantes São extremamente importantes e eu não controlo quem escreve ou o que escreve, porque é a própria plataforma. Eu não mando na plataforma. A plataforma vai verificar se aquela noiva é real ou sou eu que estou a fazer um comentário, como acontece muitas vezes, infelizmente, sabemos que isso acontece, a desviar-me e a escrever a meu favor. Não, isso no casamentos.pt é muito difícil acontecer. Pronto. E ali é uma prova dada que o conjunto de pessoas que nos analisa e que, do trabalho que nós fizemos é muito positivo, pronto, passo a modéstia, de 0 a 5, a minha pontuação geral no total das opiniões que tenho, que são sempre muito difíceis de conseguir, as opiniões, eu tenho 57 opiniões, pronto, não representa o universo total, eu gostava de ter mais, mas pronto, 57 já não é nada mau, mas tenho, de 0 a 5, tenho 5 de pontuação média, portanto, acho que isso fala um bocadinho pelo trabalho que se tem vindo a desenvolver ao longo dos tempos. E achas que os teus conhecimentos em tecnologia, que sempre foram muito fortes, a área dos computadores, sempre, eu lembro-me de ir lá à tua casa e tu já desmontavas computadores, já criavas, já mandavas vir peças da internet, achas que influenciou para seres melhor DJ ou não? Porque eu fico sempre na dúvida, isto tem a ver com o ouvido, ou tem a ver hoje em dia com saber mexer, ou tem a ver com uma mistura de fatores? Pronto, hoje a tecnologia está muito mais avançada. Claro. Pronto. Teoricamente tem a ver com o ouvido, antigamente tinha a ver com a formação musical, que eu também tenho formação musical. Essa parte eu não sabia. Sim, tenho. Não toquei flauta, mas aprendi a tocar órgão. Andei muitos anos a tocar órgão. Até aos 18 anos, fui fazer inclusivamente os exames para o conservatório, o Carlos Gulbenkian em Aveiro, mas não era, apesar de ter tido a possibilidade de ir, eu próprio, não é o caminho, não está aqui. Mas antigamente essa parte era quase que obrigatória, não
para todos, mas era muito obrigatório, era quase obrigatório, como estava a dizer, mas hoje em dia a tecnologia ajuda muito. Agora, o ter ouvido, a experiência, e se treinares muito, acabas por ter ouvido. E agora os jovens que iniciam no mundo do DJing, ou para casa, ou para quererem uma carreira, quererem criar, terem um sonho, o que for, têm a vida muito mais facilitada porque podes encontrar, por exemplo, no YouTube, vídeos de todo o género, todo o feitio, que te ensinam a fazer todo o tipo de efeitos, de passagens, de o que tu quiseres relativamente a DJ. Qual é a grande vantagem? A grande vantagem é que treina e chegas lá. Pronto. Isso a partir daí com a tecnologia, com o software que existe hoje, com as próprias mesas, os pratos, as controladoras, que é o mais famoso hoje em dia, ajudam-te muito e está muito facilitada essa parte. Mas isso é muito generalizável, porque nós repararmos hoje em dia, qualquer profissão, e estou a dizer grande parte das profissões hoje em dia, têm vídeos até fazer cirurgias. Quase hoje em dia se pode aprender na internet e no YouTube. E isso é algo que vem, se calhar, a mudar muito o paradigma até da educação e do futuro da educação, porque hoje um jovem, e se calhar vai haver muita gente a pensar nisto, isto é, para um país como o nosso, muito ligado às universidades e à parte da cátedra, não é? Que funciona com tudo aquilo que é criado à volta de um curso superior, mas aquilo que eu vejo é cada vez mais ser possível desempenhar uma profissão bem. Não estou a dizer, aprendi no YouTube. Não aprendeste no YouTube. Tu percebeste como é que isto se fazia e depois a prática foi-te levando para o caminho que tu queres. E se calhar hoje em dia és um bom profissional, não por aquilo que aprendeste, porque senão seríamos todos iguais, porque todos nós tivemos uma formação, fomos à escola, retirámos o curso, uns com 10, outros com 15, outros com 20, não interessa. E o que é certo é que depois existem grandes profissionais, existem profissionais medianos e outros que até abandonaram a profissão por alguma razão. Não é? E hoje em dia nós podemos ir buscar o conteúdo à internet, é algo incrível porque está tudo lá. Sim. E então, para quem domina o português e o inglês, que até são duas línguas muito faladas, porque Portugal ainda publica pouco, mas temos os brasileiros que publicam muito. Se juntarmos a tudo isto a América do Norte, Estados Unidos, Canadá, quer dizer, temos ali um manancial de situações, desde desmontar carros, montar carros, tudo o que se possa imaginar está hoje em dia na internet. E achas que isto te teria ajudado na altura quando tinhas 20 anos, que ainda não... Sem dúvida. Já havia internet, atenção. Já havia internet, mas nada... Não. Sem dúvida, já havia internet. Mais tarde veio o YouTube, mas não. Efetivamente, confesso que ter-me ajudado. Eu posso dizer, não sei se sabes se não, eu tenho uma carteira profissional DJ. Eu fui tirar o curso na única escola, que é a Pro DJ, que é reconhecida pelo Ministério da Educação como curso profissional. Pronto, eu fui tirar esse curso, mas já... Querem cassetes ainda, não? Estou a brincar. Não. Eles ensinam-te tudo, eles ensinam-te com a nova tecnologia, mas passas pelo processo do vinil. Os mais puristas, eu não sou dessa vertente, eu sou da vertente mais moderna. Fazia assim no disco? Exatamente. Mas isso estraga Não estraga nada, os giradiscos são preparados para isso, okay. E as agulhas também, portanto, claro que desgasta, mas não é, o desgaste é diferente. Pronto, mas efetivamente na Pro DJ ensinam-nos a trabalhar com o vinil e ensinam-nos a trabalhar com a tecnologia. Agora, uma coisa é certa, e focaste aí um ponto importante, é se o YouTube existisse na altura em que eu comecei, certamente esse curso não apareceria. E eu continuo a dizer que esse curso que eu fiz, que me disponibilizei, que demorei horas, por acaso tinha muita flexibilidade, o curso tinha muita flexibilidade, porque, como sabes, eu viajo com muita frequência, portanto nem sempre estou cá para poder assistir a tudo isso. Esse curso acabou por me ensinar muitas coisas e muitos truques que tu não vês e ouves quem te está a ensinar. E quem te está a ensinar é ou já foi DJ em sítios de renome, ou pelo menos eu tive essa sorte. E um cumprimento para a minha grande professora, que me ensinou muitas coisas e muitos truques ocultos que nos ajudam, muitas dicas e até a nível de organização, olha, por exemplo, das bibliotecas.
onde eu consumo muito orçamento, eu compro muitas músicas. Antigamente tinha que comprar CDs, agora tenho essa vantagem, posso comprar músicas em separado, mas eu compro muitas músicas e a organização das músicas na biblioteca é muito importante para facilitar o meu trabalho quando eu estou, por exemplo, a trabalhar. Por exemplo, eu não posso pôr tudo numa pasta e depois andar à procura e aquela música. Não, isso simplesmente não existe, isso não funciona, nem pode ser. Portanto, eu tenho tudo segmentado, eu sei onde é que tenho que ir. Olha, quero passar músicas dos anos 80, quero passar músicas mais mexidas, quero passar músicas mais calmas, eu sei tudo, onde é que tenho tudo compartimentado e isso ajuda-me a fazer o meu trabalho melhor e que foi ensinado por alguém que domina e que no YouTube já te começam a ensinar isso, que eu também já tive a oportunidade de assistir a isso, mas até há uns anos atrás, até há uns anos não, se calhar até há muito pouco tempo atrás, a pandemia trouxe essas vantagens, que a malta estava em casa aborrecida e ia publicando essas coisas, pronto. Mas isto não era algo, eu vi muitas vezes, e ainda tenho um ou dois colegas que usam uma pena MP3, ligam aquilo com um software assim um bocado mais... Não é o Winamp, não? Esse já não funciona. O Winamp só funciona online, o Winamp já fechou, sério? O software já acabou, só funciona online agora. Era onde eu ouvia a música. Pronto, mas não. Mas usam um software um bocadinho mais fraco, mas o que é? Eles têm performance na mesma e tocam na mesma como os outros. Mas lá está, aquela organização, a leitura imediata, tu estás a tocar uma música, epá, com esta música, esta multidão, ou estas pessoas estão aqui a dançar, com outra música que está aqui dentro do mesmo, vou já buscá-la e eu sei onde é que ela está. Pronto, claro que os motores de busca também no software ajudam muito, essas coisas todas, lá está, essa tecnologia que vai evoluindo e as próprias marcas aperceberam-se disso. Eles criam software e criam hardware com base nas opiniões dos DJs, dos grandes especialistas. Pronto, mas agora, aproveitando aqui a parte do DJ e saltando um pouco para a inteligência artificial... Que era um dos temas que eu queria falar contigo hoje, saber a tua opinião. Tu tens 3 campos onde a inteligência artificial vai de certeza trazer novidades e mudanças, não é? Na área comercial vai de certeza absoluta, não é? Vai de certeza absoluta. Na área dos DJs também e na área de escrever artigos, então, ainda mais. Esse vai ser o principal visado. Embora, posso dizer, por exemplo, eu tenho feito algumas experiências com várias plataformas de inteligência artificial. A última até tenho estado a fazer com o Bing, que foi a Microsoft que lançou agora recentemente. E peço-lhe, com base nos pressupostos, eu tento fazer perguntas muito complexas, quando tenho algum artigo já escrito para o Peopleware e depois faço-lhe perguntas baseado no meu artigo e peço-lhe para ele criar um artigo. Ele cria-me um artigo, mas se eu não corrigir, se eu usar aquele artigo que ele cria e se eu não o corrigir, aquele artigo vai-se notar claramente que não, embora eu digo que isto vai evoluir de tal forma que isso vai ser superado. Mas o toque humano vai ser sempre insubstituível. Mas no pilar comercial, e permite aí que ligeiramente discordo contigo, vai ajudar, vai ser uma ferramenta fundamental. Não falo em substituição, atenção, eu falo numa ajuda fundamental para os profissionais, por exemplo, como eu, na área da mediação. Pronto. Por exemplo, hoje em dia tu tens ferramentas que já te ajudam a fazer a descrição de uma casa. Pronto. Sem conhecer a casa, atenção, no fundo, segundo os parâmetros que nós colocamos, mas faz um texto mais bonito, mais interessante de se ler, mais apelativo, e isso obviamente que é algo que nós temos que eu gosto e que uso. Se calhar no futuro irão aparecer situações como buscas mais assertivas quando temos o cliente que quer comprar uma casa. Obviamente eu nunca acho, estamos muito longe disso acontecer, substituir a parte humana no processo, porque se assim fosse não havia comerciais, era tudo máquinas a comprarem umas às outras, e isso ainda não existe e nunca vai existir, na minha opinião. Na venda online eu não poria tanto a mão no fogo, naquela venda que tu sabes que é aquilo e aquilo mesmo, o vendedor virtual pode funcionar e não me admiraria nada. Na venda, por exemplo, da cerâmica, que estamos a falar dos pilares, não só da cerâmica em si,
da qualidade, mas também do design, não é? Porque a cerâmica funciona com design, não é? Portanto, a cerâmica vai à vertente dos mármores, dos cimentos, das pedras, de um conjunto infinito de possibilidades que se pode fazer com cerâmica, e a venda e a argumentação pode ser ajudada pela inteligência artificial, mas nunca pode substituir a relação comercial do... Pode existir uma primeira fase, por exemplo, a filtrar algum tipo de leads, algum tipo de situações para, no fundo, ajudar aquele cliente para aquele comercial mais específico naquela área. Acho que vai ser muito por aí. É a primeira fase da inteligência artificial utilizada na nossa área, que é a área comercial. Olha, uma das coisas que eu estou muito ansioso por ver, de forma positiva, nós trabalhamos, não sei se conheces, o Power BI, que é uma ferramenta da Microsoft, que te permite ver um ilimitado número de informação, principalmente e gerar KPIs, os Key Performance Indicators, ou os indicadores de performance, que te permite ver que séries que coleções estás a vender mais, que formatos, que preços médios, qual é o cliente que está a comprar mais, o que é que ele comprou este mês, o que é que ele comprou comparativamente com o ano passado. E a inteligência artificial, tu estás perante um cliente e então, Sr. José Manel, está tudo bem consigo? Olha, estamos aqui a ver, você está a cair neste produto, o que é que se passa? Ele dá-te as explicações e tu estás a escrever à IA, à inteligência artificial, dá-me sugestões com base no feedback em tempo real que o cliente está a dar, dá-me sugestões de coleções que eu possa ter que enquadrem no que o cliente está à procura. Isso é muito interessante. Pronto. E isto... Consegue analisar toda aquela base de informação que o ser humano demora mais tempo a analisar, não é? Precisamente. E eu estou ansioso por isso, porque é uma ferramenta fundamental e que te pode exponenciar muito mais as vendas, porque tu estás-lhe a dar, ao mesmo tempo que lhe apresentas um problema, que foi a falta daquela venda daquele produto que está a cair, mas estás-lhe a dar imediatamente a solução, que é chegar e dar, olha, está aqui, até tenho o preço que você precisa, que é um preço perfeito que encaixa consigo, embora esse na cerâmica muitas das vezes não tende a ser o principal fator, embora sim, claro, não vamos fugir dos outros negócios, mas também é importante, sim, e também é importante. Mas sim, basicamente estamos num caminho positivo, mas também temos de ter em conta que ainda esta semana li um artigo que falava precisamente na questão da inteligência artificial, a qualquer momento poder ultrapassar-nos e uma catástrofe poder acontecer efetivamente. Ora bem, eu conheço um filme que se chama O Exterminador Implacável, que tem um conjunto vasto de sequelas por aí fora, e lembro-me muito desse filme. Epá, isto realmente pode acontecer. Quando tu tens o próprio pai da inteligência artificial... Não me recordo o que saiu da Google a dizer cuidado, que isto está de tal forma já avançado, pode se tornar perigoso. Temos que ouvir estas pessoas. O Elon Musk está frequentemente a pedir a legislação, que pelos bichos até já foi ao Senado, já quis falar com algumas pessoas para perceberem que realmente há ali muita coisa que é uma caixa de Pandora. E que nós, como tudo, mas eu acho que isso tem sido, como tudo aquilo que nós fizemos, as redes sociais vieram trazer coisas incríveis, vieram trazer, se calhar, novos vícios que se calhar só vão ser estudados daqui a alguns anos, não é? Eu quase comparo com o início das drogas pesadas nos anos 70 e 60, que se calhar não sabia muito bem o que é que aquilo vinha trazer, se calhar só nós daqui a 10 ou 15 ou 20 anos é que vamos perceber o impacto das redes sociais na nossa sociedade. Claro que as drogas foi tudo mau, tirando para quem vende, mas no caso das redes sociais trazem coisas muito boas, que é a aproximação das pessoas e tudo isso. Muito bem, olha, e nós estaríamos aqui durante muitas horas a conversar, mas temos de ter aqui tempos contados e limitados, e agradeço muito teres vindo cá. Obrigado, eu. Espero que tenhas gostado. Sim. E vamos novamente, se calhar, voltar a ter a oportunidade de falar. Com certeza. Mas é porque são temas que vão estar sempre em constante mutação. Cá estaremos para isso. Muito obrigado pelo convite e até uma próxima. Obrigado.
Muito obrigado por terem assistido ao nosso terceiro episódio. Subscrevam o nosso canal. Se tiverem dúvidas ou comentários, estejam à vontade para comentar. Estamos dispostos a ouvir-vos também a vossa opinião sobre tudo isto que falámos aqui hoje, porque são temas muito interessantes e muito atuais dentro dos vários temas, que não é só imobiliário. Apesar de muita gente pensar que o nosso canal é muito ligado ao imobiliário, não é isso que é o sentido deste canal. O sentido deste canal é poder ajudar pessoas a desenvolver os seus negócios, as suas profissões, poder também ter um canal para transmitir conteúdo de pessoas que têm muito a acrescentar ao mundo em que vivemos.